Abramos nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 13, o verso 11. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade havia já 18 anos, e andava encurvada, e não podia de modo algum endireitar-se. Paremos aqui no verso 11. Queridos, a Bíblia fechada, ela é só mais um livro. A Bíblia aberta, ela se torna a palavra de Deus. A Bíblia estudada é a sabedoria de Deus passada a nós. Mas, principalmente, a Bíblia praticada é a santidade de Deus passada a nós. Essas reuniões que acontecem de madrugada, elas só terão efeito se nós tivermos a Bíblia, abrirmos a Bíblia, estudarmos a Bíblia e, principalmente, praticarmos a Bíblia. Então, por favor, vamos tentar manter o máximo possível desses cultos, desses sermões em nossa vida, para que, assim sendo, não sejam madrugadas perdidas. Eu quero começar falando sobre esta mulher. Diz o texto que estava ali uma mulher. Estava onde? Na sinagoga. É só olhar o verso anterior. Era um sábado de manhã. Jesus Cristo estava pregando a palavra de Deus. Eu confesso que eu ia pregar só sobre o verso 10. Mas Papai do Céu mandou eu olhar o verso 11. O verso 10 fica para outra oportunidade. Agora, quando nós vemos este verso, via de regras, a gente faz a leitura com a pressa e acaba esquecendo de analisar. Por exemplo, essa mulher estava na sinagoga. Vocês já tentaram imaginar como é que era a situação dessa mulher na sinagoga? Como é que era a divisão na sinagoga? Vocês se lembram? Na frente tinha lá o mensageiro que ia passar a palavra, o livro da lei era aberto, e nos primeiros bancos estavam os homens. Só um detalhe, havia uma subdivisão entre os homens. Os primeiros bancos eram os homens mais importantes da sociedade da época. Atrás deles tinham os outros homens de menos importância. Mais lá para trás, nós íamos encontrar os idosos, as mulheres. Lá no fundo, encontrávamos as pessoas doentes. Então, essa mulher estava, vou usar o termo igreja, não mais sinagoga, por favor, permitam-me fazer isso. Essa mulher estava na igreja, lá no fundo, escondida talvez. Agora, imagine você passar 18 anos indo para a igreja e tendo que ficar praticamente esquecida, escondida, abandonada por todos, ninguém prestando atenção em você. Vamos ser sinceros. Será se eu e você iríamos gostar de uma igreja assim? Porque hoje, parece que, eu costumo dizer, eu nunca vi uma época para ter tanto crente de cristal. Como assim crente de cristal? Porque qualquer coisinha se racha ou se quebra. Uma nota mais alta, mais aguda, ele trinca. Ah, não vou para a igreja porque o irmão falou mal de mim. Eu não vou para a igreja porque o irmão inventou a mentira com o meu nome. Já observaram que parece que qualquer coisinha é motivo para nós não irmos para a igreja? Recentemente, conversando com a irmã, numa quarta de noite, aí hoje para a igreja, irmã, vou não. Eu disse, por quê? Porque eu passei o dia no centro da cidade, eu estou cansada. É incrível. Parece que as soluções para os nossos problemas, os nossos cansaços, parece que a solução está em não ir para a igreja. E quando saímos da igreja, quando eu digo saímos, não porque terminou a programação, mas quando nos apostatamos, usar esse termo, pode observar, as pessoas costumam dizer sempre, por que você saiu da igreja? Por causa de irmão. Porque me decepcionei. Porque a liderança não prestava. Sempre a culpa é dos outros. Nunca minha. Olha, desde os meus, vou botar 18 anos para 19, porque eu completei agora 32, 34 anos que conheci a mensagem. Daqui a exato uma semana eu completo 52 anos de vida e desde os meus 18 que eu comecei a frequentar.
E eu encontrei muitas pessoas que se afastaram da igreja, se afastaram de Deus. Mas nesses vários anos, só uma pessoa até hoje, e não era da igreja adventista, só uma pessoa que eu soube que estava afastado, eu perguntei, Mateus, por que você saiu da igreja? E ele, sem titubear, chegou e disse, porque eu quis. Esse foi, de fato, o verdadeiro. Porque se eu fui para a igreja porque eu quis, se você não foi amarrado, você não foi forçado, você foi porque quis. Então, para eu sair, é porque eu quero. Para de inventar desculpas para não ir para a igreja ou abandonar a fé. Para. Somos responsáveis pelos nossos atos. Somos culpados também pelos nossos atos. Temos que entender que nós somos, abaixo de Deus, senhores e senhoras de nossas decisões. Eu sou livre para escolher o que eu quero. Agora, eu sou escravo das consequências. Cuidado. E esta mulher, ela escolheu permanecer indo para a igreja, independente da questão física dela, porque por ser encurvada, ela já tinha uma dificuldade em poder ir para a igreja. Não tinha ônibus naquela época. Como ela ia, a Bíblia não diz, mas ela ia. Qual a distância, a Bíblia não diz, mas ela ia. E isso é o que importa, porque ela tinha um firme propósito de ir para a igreja. E eu e você, eu pergunto, por que a gente vai para a igreja? Mas parece que a ida para a igreja tornou-se um encontro social. Por isso, tem tantos irmãos no zum, zum, zum dentro da igreja. Às vezes, quem está à frente precisa pedir silêncio, irmãos, porque é um zum, zum, zum incrível. É um murmurinho, murmurinho. Esta mulher, ela tinha, eu creio, ela tinha o firme propósito de adorar a Deus. Porque somente isto na minha mente, somente isto é que poderia fazer com que ela aguentasse tanto tempo indo para a igreja. Um detalhe, na cultura judaica, uma pessoa como esta mulher, ela era tida como sofrendo o castigo de Deus por algum pecado cometido. Era aquele dedo acusador. Aí imagine, você ir para a igreja, além de ser deixada de lado, não poder participar das coisas, as pessoas te olharem assim de cima para baixo, te olharem com um olhar de acusação. Consegue imaginar uma coisa dessa? Eu indo para a igreja e sentar lá no banco, lá atrás. Ninguém vai querer falar comigo, porque eu estou sofrendo em meu corpo o castigo de Deus pelo meu pecado. Então não quero me tornar imundo, aquela santidade daquele povo. E aí eu pergunto de novo, você e eu, será que nós escolheríamos ficar na igreja assim? Quando eu não tinha o entendimento que tenho hoje, que graças a Deus amadureci nessa questão, eu fui visitar uma igreja no sábado de manhã. Entrei, saí, final de programação, e ninguém falou comigo. Ninguém. Ninguém. Sabe o que é ninguém? E eu saí de lá chateado, prometendo, nunca mais eu volto nessa igreja. Prometi isso. Graças a Deus amadureci. Hoje em dia até sermão faço lá. Queridos, entendamos o seguinte. A questão nunca é o que os outros fazem comigo. A questão é o que eu faço em relação ao que os outros fazem comigo. Essa é uma diferença crucial que eu preciso entender. Entendamos o seguinte, na vida, ou eu contagio, ou eu vou ser contagiado. Esta mulher não se permitiu ser contagiada pelos olhares maldosos para ela, pelos dedos acusadores, pelo abandono que ela sofria da liderança da igreja e dos próprios irmãos. Por causa disso foi que ela conseguiu passar tanto tempo indo para a igreja fielmente. Em outras palavras, esta mulher, ela escolheu não desistir jamais. E quando fala sobre desistir, sobre retroceder,
Sabe do que eu me lembro? Olha aí na Bíblia de vocês, livro de Hebreus, capítulo 10, o verso 38. Lá vai dizer para nós que se nós retrocedermos, Deus não vai se agradar da gente. Ele vai dizer assim, porque o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, a minha alma não se compraz nele. Deus não se agrada de crente mole. Deus não se agrada de crente de cristal. Deus não se agrada de crente mimizento, que é só reclamando. Paremos de reclamar daquilo que a gente tem. Lamentações 3,39 diz assim, de que, pois, queixa-se o homem vivente? Queixe-se cada um do seu próprio pecado. Paulo nos ensinou, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, em tudo dai graças, em tudo dai graças. E essa mulher, todos os sábados, ia para a igreja agradecer a Deus. Mas agradecer pelo quê? Você estava doente há tanto tempo. Eu perguntei para uma pessoa assim, eu digo, olha, imagine que eu ganhasse aí, sei lá, 200 milhões. E eu, de coração, de bom grado, quisesse te dar hoje 10 milhões de reais. Você queria? Ela, claro. Eu digo, mas havia uma condição. Você ia ganhar os 10 milhões hoje, mas amanhã você amanheceria morta. Ela disse, quero não. Eu digo, então o despertar vale mais do que 10 milhões de reais? Sim. Eu digo, por que você se acorda de mau humor? Por que você se acorda reclamando? Gente, nós temos tanta coisa para agradecer, mas a gente prefere ficar na ladainha de reclamar. Reclamamos, por exemplo, não gostei do sermão, estou aqui no âmbito igreja, não gostei do sermão. Deixa eu te perguntar, o culto foi para você ou foi para Deus? Eu não gosto desse louvor. O louvor é para o teu nome ou o louvor é para Deus? Já observaram? E, normalmente, as pessoas que mais reclamam são aquelas que menos fazem. São aquelas que menos ajudam. Sabe por que eu digo isso? Porque se fossem pessoas ocupadas, não teriam tempo para estar reclamando. Então, entendamos. Quer tirar a reclamação dos seus lábios? Quero eu tirar a reclamação dos meus lábios? Então, mantenha a mente ocupada, porque mente vazia é a oficina do diabo. E esta mulher estava, diz aqui a Bíblia, há 18 anos, enferma. Meus irmãos, eu vou logo dizer, não vai dar tempo nesse verso de hoje não, viu, meu sermão? Porque agora eu vou entrar na questão dos 18 anos. Só começamos a arranhar o verso. Tem muito mais para a gente se aprofundar. A Bíblia nos fala de 3 pessoas doentes, onde encontramos números. Marcos fala da mulher com fluxo sanguíneo há 12 anos. Certo? Marcos capítulo 5. Aqui em Lucas 13 temos essa mulher enferma há 18 anos. E em João 5, nós temos o paralítico no tanque de Betesda há 38 anos. E eu vou falar uma coisa que talvez, vá soar estranho. Se eu disser que essa mulher só estava enferma há um dia, estranho, né? Como é que a Bíblia está dizendo aqui? Num diz que era 12, aqui diz 18, o outro 38, mas os 3, cada um só estava enfermo há um dia. Como assim? Vocês lembram o que é que tem lá em Mateus 6, 34, final do verso? Porque se vocês se lembrarem, lá Cristo diz assim, basta a cada dia o seu mal. Observe que os problemas só são a cada dia. Eu não tenho que carregar problemas de dias, anos atrás. Eu não preciso carregar. Eu não preciso carregar dificuldades de tempos atrás. Eu não preciso. Para que eu vou carregar? O que foi que Cristo disse? Mateus 11, 28 e 29. Vinde a mim todos que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração.
Queridos, você não tem que carregar problemas de ontem, diante de ontem, de anos atrás. Quer ver um local onde as pessoas têm a incrível mania, e desculpe o termo, mania nojenta, de carregar problemas para o presente? Casamento. A esposa briga com o esposo. Naquele dia você disse que a minha comida não estava boa. Aí o esposo diz, e naquele dia que você disse que tinha engomado minha roupa e eu olhei, estava toda amassada? Uso essa frase, naquele dia. Peraí, e o naquele dia não acabou, não? Querido, se o dia acabou, por que trazer para hoje os problemas? Para quê? Acabou. Nós já temos problemas demais a cada dia. Eu não quero trazer problemas de ontem. Quando nós entendermos isso, quando nós vivermos isso, sabe o que vai cair por terra? Vai cair por terra mágoa, vai cair por terra rancor, vai cair por terra depressão, vai cair por terra viver uma vida de angústia. Sabe por quê? Porque a gente só vai estar vivendo um dia de cada vez. Eu, por experiência própria, eu pratico isso. Tentei passar isso para a esposa, não é fácil, mas eu consegui. Porque como as pessoas, de forma normal, elas tinham mania. Naquele dia, eu digo, olha, a partir de hoje, vamos fazer um trato. Ou a gente resolve as coisas hoje, ou quando chegar amanhã, não tem mais o que resolver, porque já acabou. Não se precisa discutir por algo que já está no passado. Não resolveu? Problema seu. Eu não resolvi? Problema meu. E esquece, coloca uma pedra e deixa no passado. Porque é lá onde ele tem que ficar. Nós temos que entender. Até na oração do Pai Nosso, Cristo disse assim, o pão nosso de quê? De cada dia. Nos dai hoje. Então, nós temos que aprender a viver assim, o dia de hoje. Então, essa mulher estava enferma há um dia. Por isso que ela conseguia, todo sábado, estar na igreja. Porque era como se fosse a primeira vez que ela estivesse indo. E por ser a primeira vez que ela estava indo, era possível suportar aqueles olhares de desprezo, os dedos de acusação. Não é a primeira vez que elas estão fazendo isso. E aí eu me lembro de uma inscrição que foi achada, eu já falei isso em sermão anterior, mas vou repetir, uma inscrição que foi achada em um galpão quando a Alemanha nazista foi derrotada. Na ala das crianças foi encontrado escrito na parede, não se sabe quem é o autor ou a autora, tinha escrito lá mais ou menos a seguinte frase: hoje eu vou ser feliz. Hoje eu não vou ser triste. Se for para eu ser triste, serei só amanhã. Mas hoje eu vou ser feliz. E o interessante, sabe o que é? Que o amanhã nunca chega, sabe por quê? Porque quando vai virando o dia para chegar o amanhã, quem é que aparece? Quem é que toma a frente? O hoje. Então, essa pessoa que escreveu isso nunca ia ficar triste. E essa frase colocada em prática é algo sobrenatural. Sei que já falei aqui em outros sermões, mas vou repetir. Quando passei pelo tratamento do câncer, a partir da 9ª sessão, todo dia eu queria desistir. Todo dia eu queria não ir mais, porque foi muito sofrimento. Mas eu dizia, não, Senhor, só por hoje. Eu vou só por hoje. E cada dia ia, só por hoje, só por hoje. Foram 35 sessões. Sofri, penei, mas era só por hoje. E as pessoas lá não entendiam. Chegaram a perguntar, você está doente mesmo? Porque eu era lá brincando, sorrindo, fazendo molecagem, sendo cearense nato. Que o cearense, ele faz molecagem até com a própria desgraça. E as pessoas dizem, eu saía comendo maçã, problema na garganta, o tratamento, as pessoas não queriam nem comer, porque doía. E tu sai comendo maçã? Eu digo, sim, queria que eu comesse o quê? Não, tinha. Mas é porque maçã, para quem não sabe, é bom para as cordas vocais, viu? Mas continuando. Então, essa mulher estava enferma há 18 anos. E aí vem a pergunta, e por que Lucas disse que ela estava enferma há 18 anos?
Isso é só para que você e eu entendamos aqui o tempo que essa mulher vinha lutando. Porque talvez, eu pergunto agora para você, quanto tempo você carrega o teu problema? Um dia? 2 dias? Um mês? Há quanto tempo você está orando a Deus para que Ele traga a solução para a tua dificuldade? Queridos, queridas, talvez o que a gente precise mudar seja até o tipo da oração que a gente faz. Normalmente nós oramos assim: Senhor, supondo aqui que eu esteja precisando de emprego. Senhor, em nome de Jesus, abre uma porta de emprego para mim. Senhor, me concede um emprego. Isso hoje. Quando é amanhã de novo, Senhor, me concede um emprego, abre uma porta. Eu aprendi e eu faço assim, já falei aqui, eu só peço a Deus uma vez. Sim. Para que pedir duas? Se Deus já sabe o que eu peço antes de eu abrir minha boca. Está lá em Isaías 65, 24. E a partir daí eu começo, Senhor, obrigado pela porta de emprego aberta. Essa mulher, ela não desistiu. E toda vez que ela ia para a igreja, ela acreditava que aqueles dias seriam um sábado diferente. Ah, mas estava há 18 anos, e daí? Mas ela acreditava que lá era o local para estar. Porque se era ruim ali na igreja, era pior fora dela. Se era ruim conviver com aquela doença ali na igreja, cultuando a Deus, era pior longe de Deus. E se porventura eu estiver falando para alguém que esteja quase desistindo, não aguentando mais a luta que tem enfrentado, eu quero te dizer uma coisa: primeiro para de reclamar, para de pensar que já está carregando há tanto tempo esse problema. Sabe por quê? Porque eu aprendi que quando Deus não muda a situação na minha vida, é porque Ele quer mudar a minha vida em meio à situação. Talvez você diga, Estélio, mas tu não sabe o problema que eu tenho. Meu problema é muito grande, é insuportável. Deixa eu te dizer uma coisa. Romanos 8:18, deixa eu ver se a memória está boa. Romanos 8:18 vai dizer para você e para mim assim: porque eu estou bem certo que as provações do tempo presente não são para se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. A memória ainda está boa, não está? É porque eu não estou com a Bíblia aberta aqui não, viu, gente? Desculpa. Entendamos o seguinte: as provações do tempo presente. Aí você coloca a provação que você está passando. Não são para serem comparadas com a glória que há de ser revelada em nós. Se a tua agonia, se a tua provação, se a tua luta, a tua dificuldade é desse tamanho, a glória é imensamente superior à glória que Deus quer manifestar na tua vida. Mas para isso nós precisamos fazer uma coisa. Salmos 46:10. Lá Deus vai dizer para você e para mim assim, ó: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu não sei se vocês perceberam, mas nesse verso de Lucas, em nenhum momento nós vemos esta mulher reclamando. Em nenhum momento nós vemos esta mulher lamentando. Não estou dizendo que é fácil, mas eu estou dizendo que é possível. Porque se esta mulher conseguiu passar tanto tempo com essa enfermidade, com esse problema, e ela era tão humana quanto você e eu, então saiba que também é possível você e eu continuarmos firmes e fortes e não desistindo. Escolha hoje não desistir. Permaneçamos firmes, fortes e fiéis, para que o nome de Deus seja glorificado na tua vida e na minha vida. E assim sendo, que aconteça na sua vida e na minha vida, que tem lá em Filipenses 4:7, e aqui o tempo acabou, eu disse que não ia dar.
Filipenses 4:7 vai dizer para você e para mim assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. E esse é o nosso desejo, a nossa oração. Que essa paz, que excede todo entendimento, ou seja, é inexplicável, que ela repouse sobre o seu coração, sobre a sua vida, sobre o seu lar, independente da luta, independente da provação, da dificuldade, independente de quanto tempo vá se arrastar ou venha se arrastando, que permaneçamos fiéis e que o nome de Deus seja glorificado. E se você crer nisso, eu queria te convidar agora para juntos fazermos uma oração. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pelo estudo da Tua Palavra desta madrugada. Que a cada dia, Senhor Deus, esse grupo se fortaleça nessa busca pelo Teu poder. Que o Senhor nos ensine a usar este poder, Pai, que vem do Teu Espírito Santo, desse poder que emana do alto. Que essa força seja sentida em nosso ser, para que não venhamos recuar, que não venhamos desistir, porque sabemos que o Senhor não se compraz naqueles que desistem. Que sejamos, Pai, em Ti, mais fortes do que toda e qualquer provação em nossa vida. Não importa quanto tempo estejamos carregando isto, mas que hoje seja o dia, Pai, deste mal ser quebrado. Se não no sentido literal, mas que seja quebrado no sentido espiritual, porque com os olhos da fé é possível ver, Pai, que o Senhor já nos curou, que o Senhor já nos libertou, que o Senhor já quebrou o coração duro do nosso ente querido, que ainda está afastado de Ti, que ainda não se decidiu por Ti. Que a cura da doença, Pai, já seja uma realidade na nossa vida. E assim sendo, Pai, pelos olhos da fé, que nós vivamos a paz que a Tua Palavra nos promete, que é a paz oriunda de uma comunhão com Teu Filho amado Jesus Cristo. Pois é em nome dele que nós oramos, nós te agradecemos hoje e sempre. Amém.